Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Monte de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento a mais um capítulo do maravilhoso livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Espírito este que participou ativamente da história do livro. Ele, um médium da União Espírita Baiana e que frequentava as reuniões de desobsessão, era trabalhador ativo e teve contato com grandes histórias tristes, mas redentoras também, histórias que se transformaram, porque quando estamos inclinados ao bem, de alguma maneira, existe uma força que nos ajuda, que nos orienta e ao final sempre tudo dá certo. Essa é a grande mensagem que precisamos ter, né? A grande esperança que o Espiritismo nos apresenta. No final tudo dá certo. E se não chegou ainda ao final, né? Se na verdade não deu certo é porque não chegou ao final, né? Esse é o pensamento correto. E antes de iniciarmos a leitura, um breve recado. Albertinho pediu para eu comentar aqui. Lembrando que amanhã, dia 2 de abril, dia de aniversário de Chico Xavier, um dia extremamente importante. Nosso querido médium mineiro nasceu em Pedro Leopoldo no ano de 1910. Há muito, muito tempo e deixou um legado maravilhoso. E quem acompanha as lives sabe que antes deste livro fizemos outras leituras e todas elas pelo querido médium mineiro Chico Xavier e ditados por outros espíritos como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. E Albertinho também pediu para que comentássemos que o mês de abril são muitos, muitos eventos. Eu já não lembro mais direito. Depois, Alberto, se puder, escreve aí para nos ajudar. Mas eu sei que tem a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ou era o Evangelho? Acho que era o Evangelho, né? Porque o nome era Imitação. O nome inicial que eu vi era Imitação do Evangelho, algo assim. Eu sou péssimo para lembrar esses nomes, essas datas, por isso que Albertinho me ajuda bastante. E com certeza o nosso o nosso departamento de comunicação vai fazer posts adequados, informando direitinho. Mas antes da leitura, vamos dar aquela olhadinha de sempre para ver quem está aqui conosco. E aí a gente vai dando nosso boa noite. Albertinho já está aqui, grande boa noite, meu amigo, meu irmão. Jesus te abençoe. Um beijo especial para Ângela. Elizabeth, ótima noite. Jesus abençoe você e sua família toda. Amanhã não estarei no grupo. Aninha vai coordenar sozinha. Amanhã viajarei com a família para aproveitar o feriado da Páscoa. Olá, Denise. Ótima noite. Obrigado pela presença sempre. Jesus te abençoe. Abençoe toda a sua família. Aquele beijo especial para Lorraine. Marisa, estive com Marisa segunda-feira. Super beijo, Jesus te abençoe, minha querida. Maria Terezinha, ótima noite, Jesus te abençoe também, abençoe toda a sua família. Aquele beijo especial no Tiago. Sérgio, ótima noite, obrigado sempre pela presença. Sérgio ajudando a divulgar as lives também. Obrigado. Estive com ele também na segunda-feira. Sérgio já no trabalho de passes. Muito bom, meu amigo. Beijo especial no Bernardo, tá? Elisa, ótima noite, Elisa. Jesus te abençoe, bem-vinda. Sabendo que amanhã não estarei no grupo, tá?
Márcia Guimarães, ótima noite. Jesus abençoe você e sua família. Socorro, minha querida amiga Socorro. Bem-vinda sempre. Obrigado sempre pela presença também. Que Jesus te ilumine, abençoe sua família toda. Acho que já podemos ir iniciando, porque aí as pessoas vão chegando e vão se acomodando no nosso espaço virtual. Então, hoje o capítulo não é tão extenso como os capítulos das semanas passadas. Assim, podemos ler com mais tranquilidade e fazer mais comentários. Boa noite, Doriane. Bem-vinda. Jesus abençoe você também. Então vamos lá. Hoje vamos falar então sobre o capítulo 10, Programação Redentora. Lembrando, para quem perdeu os últimos capítulos, fazer uma breve recapitulação, que os participantes do Centro Espírita, da União Espírita Baiana, eles estão num grande trabalho para ajudar uma família, né? Onde existem forças espirituais que, de alguma maneira, estão desestruturando, né? Levando muita dor e sofrimento para essa família. E um dos responsáveis, o responsável direto, Guilherme, ele já aceitou a transformação, já foi encaminhado para os departamentos de reencarnação. Em breve ele vai reencarnar e está lá em refazimento. Mas ele era só um soldado, por mais que ele estivesse diretamente ligado às histórias do passado desta família, ele era apenas um soldado que seguia ordens de um grande general das trevas chamado Dr. Teofrastos. E hoje vamos falar sobre esse general, né? Esse comandante aí dessa região tenebrosa e que causava tanto desequilíbrio às pessoas. Então, apresentado esse breve resumo dos últimos capítulos, só lembrando também que no capítulo passado foi apresentado mais uma personagem, né, um grande amor da vida desse Dr. Teofrastos, e que está encarnada na Bahia e apresenta-se com lepra num local assim, quase que num Vale dos Imundos, né, como existia há 2000 anos, e na Bahia de 1930, que essa história se passou em torno de 1930, também existia um local onde as pessoas ficavam abandonadas e ela estava lá, obsidiada, né, vampirizada por espíritos muito, muito infelizes. E acabou que Dr. Teofrastos foi levado a reencontrá-la. Ele nem sabia que esse grande amor do passado estava nessa condição tão triste, e a história de hoje vai ser um pouco desse desenrolar. Então vamos lá, programação redentora. No desdobramento das tarefas habituais, por meio das quais eram mantidos os contatos com os benfeitores desencarnados nas sessões especiais, hebdomadárias, né, semanais, que palavrinha é essa que colocaram aí, hein? São as sessões semanais, recebíamos esclarecimentos e informações através das quais os irmãos Saturnino e Ambrósio nos davam elucidações minudentes dos acontecimentos transcorridos na esfera espiritual, quando dos labores abençoados de que participávamos, conquanto a nossa condição de encarnados no domicílio orgânico. Então, Manuel Filomeno de Miranda, o autor espiritual do livro, ele encarnado nessa época, ele não tinha total conhecimento do que acontecia no plano espiritual. E aí, nas reuniões semanais, Saturnino, principalmente, que era o mentor espiritual, explicava para eles o desenrolar, né, os bastidores, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Dessa forma, inteiramos-nos nos detalhes da operação fraterna junto ao Dr. Teofrastos e Henriette Marie, assim como dos fatos precedentes. Henriette Marie foi esse grande amor do passado, né, onde Henriette acabou se suicidando e Dr. Teofrastos ele foi
queimado, né? Morreu na fogueira da Inquisição. Obviamente, ao retornarmos ao corpo somático, ao corpo físico, as lembranças das realizações espirituais desapareciam quase completamente. Por quê? Porque Manuel Filomeno de Miranda, ele trabalhava no plano espiritual também, quando dormia, ele continuava nos trabalhos, só que quando ele acordava, ele esquecia de tudo, deixando-nos as evocações e impressões de sonhos que se manifestavam, ora como pesadelos dolorosos, ora como estados de comunhão elevada com as esferas superiores da vida. Então, nem todos os nossos pesadelos são porque vamos deliberadamente para as regiões ruins, porque somos obsidiados. Às vezes, de alguma forma, estamos participando de tratamentos da espiritualidade, né? E essas recordações surgem. Nesse particular, os instrutores se encarregavam de ativar ou frear os centros encarregados das lembranças, de modo a que nossa jornada humana transcorresse com a normalidade possível, sem problemas que nos perturbassem as atividades de servidores da comunidade dos homens. Então, eles não podiam ter total lembrança, porque isso podia dar um nó na cabeça deles. Se está encarnado, vamos viver a vida na Terra, né? Não pode viver nessa vida dupla. Poucos são aqueles que conseguem aguentar tanta recordação assim do desdobramento do sono. A recordação detalhada situar-nos-ia entre os dois mundos, ensejando-nos um desapercebimento das realidades do lado físico, propiciando-nos um desvio da atenção que se voltaria para as experiências e realidades da esfera espiritual. Foi aquilo que eu disse, né? Se eles ficassem lembrando de tudo, a vida seria bem complicada para eles. Desde que foi iniciado o processo desobsessivo de Mariana, a jovem que estava, né, com problemas sérios emocionais, recebêramos advertência no sentido de manter as ligações psíquicas com a espiritualidade superior, de modo a nos acautelarmos das ciladas dos espíritos menos felizes, que, surpreendidos pelas incursões que se fariam nos seus domínios, seriam concitados à agressão por todos os meios possíveis, numa tentativa de obstar o labor abençoado, ora em execução. Então, olha a importância de um comportamento reto, né? Porque eles participavam ativamente desses trabalhos de desobsessão, de socorro, e é claro que o lado de lá, a turma do plano espiritual inferior, não estava gostando nada disso e com certeza iriam fazer uma represália, né? Então, eles foram advertidos a manter a prece, o pensamento reto, digno, justamente para não cair em ciladas. Considerando as altas responsabilidades que nos diziam respeito, buscávamos corresponder à expectativa dos mentores, esforçando-nos por oferecer, pelo menos, a cota da oração, do pensamento otimista e o espírito de abnegação, dedicando-nos ao mistério espiritual com alta dose de entusiasmo e fé. Ao primeiro ensejo, após a entrevista com o ex-mago de Rouen, o benfeitor Saturnino elucidou, pela psicofonia do médium Moraes, que voltaríamos a nos encontrar depois de concluídos os trabalhos da noite, quando o irmão Glaucus conduziria o terrível obsessor, ora em fase de meditação, a uma entrevista naquela casa, no encontro que estava destinado a definir os rumos futuros da sua vida. Concitava-nos ao exercício e mentalização da piedade fraternal, manifestação essencial para a caridade legítima, de que nos deveríamos revestir para cooperar ativamente. Em retornando ao lar, a expectativa do reencontro me inquietava, dificultando-me o necessário repouso. Orando, no entanto, e sentindo a presença dos irmãos maiores do mundo espiritual, recompusemos a paisagem mental e brando torpor nos invadiu, facilitando às entidades vigilantes o nosso desdobramento e consequente condução à sede da nossa casa de oração e amor. Quando eles chegamos, já se encontravam os demais membros participantes das tarefas socorristas. Eu, como sou ansioso, se alguém falar, dorme cedo porque vamos ter um trabalho no plano espiritual, eu já não consigo dormir. Então, eu não sirvo muito para essas tarefas socorristas. Saturnino, sempre calmo e gentil, traduziu em sentido oração os anseios de todos os presentes e rogou a Jesus fosse ele o sublime visitante e o condutor dos trabalhos em desdobramento, com vistas à caridade da eliminação de consciências
obnubiladas pelo orgulho e pelo egoísmo. Esses dois implacáveis inimigos do espírito humano. Orgulho e egoísmo, nossos grandes inimigos. O ambiente, à medida que o benfeitor orava, se foi saturando de perfume discreto, qual lavanda muito leve carregada por suave aragem. Pétalas de luz diáfana começaram a cair, abundantes, e desfaziam-se ao tocar dos circunstantes, ou nos diversos móveis e objetos. Vibrações muito penetrantes nos impregnavam a todos, e sem que o percebêssemos, as emoções rompiam os diques da visão e fluíam em copiosas lágrimas, no recolhimento em que nos encontrávamos. É só buscarmos sinceramente Jesus que o ambiente completamente se transforma. Voltando-se para o irmão Petitinga, Saturnino solicitou: Leia, meu irmão, o livro da vida. O venerando amigo acercou-se da mesa mediúnica e tomou de pequeno livro, irisado de filetes de luz, no qual vimos em tons azul prateados as letras em destaque Novo Testamento, o livro da vida. Abrindo ao sabor do momento, embargado pela emotividade superior da obra, José Petitinga leu as anotações do apóstolo Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 29. E vamos ver então do que se tratava esse capítulo. Mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, o lança por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Disse-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. Ao ver Jesus, logo o espírito convulsionou. Ele caiu por terra e se torceu, espumando. Perguntou Jesus ao pai dele: Quanto tempo acontece isso? Respondeu-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado, tanto no fogo como na água, para destruí-lo. Mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que uma multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Gritando e agitando-o muito, saiu. O menino ficou como morto, de maneira que a maior parte do povo dizia: Morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu-o e ele ficou em pé. Depois que entrou em casa, perguntaram-lhe seus discípulos particularmente: Como é que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta espécie só pode sair à força de oração. Então, a gente vê que existem diversos níveis de espíritos obsessores, e na linguagem bíblica, linguagem religiosa, católica, principalmente, evangélica também, diversos tipos de demônios. Né? Nós não acreditamos em demônios, porque não acreditamos que seres foram criados exatamente para o mal. Mas acreditamos que muitas vezes os espíritos dos homens, eles enlouquecem tanto, eles perdem tanto a capacidade de amar, que eles viram realmente monstros no plano espiritual. E para alguns desses, só muita fé, muita oração, muito jejum. Jejum espiritual, né? Fechando o delicado repositório dos ditos do Senhor, inspirado e comovido, José Petitinga, após ligeira pausa, teceu comentários vazados na mais excelente conceituação espírita, revivendo os feitos do Mestre, naquele momento em que deveríamos, aquinhoados pela mercê do Rabi, concitar a paz e o arrependimento, um espírito que somente a força da oração poderia modificar-se. Porque Dr. Teofrastos seria também nesse quilate de espírito impuro, né? Bem interessante essa análise. Silenciava o apóstolo da mensagem espírita em terras baianas no passado. Quando deu entrada no salão o irmão Glaucus, que se fazia acompanhar do Dr. Teofrastos e dos dois guardiões, que, com permissão dos instrutores, ficaram postados à porta do recinto, pelo lado exterior. A entidade visitante trazia o semblante velado por singular melancolia. Os olhos antes brilhantes, traduzindo estranha ferocidade, se apresentavam baços,
e como se suportasse invisível fardo, caminhava tardo, com as características muito diversas daquele que ostentava até poucos dias. Claro, né? Dr. Teofrastos sabia que seu grande amor encarnado estava em situações deprimentes e, com certeza, ele se sentiu também responsável, principalmente porque o obsessor que estava vampirizando esta moça fazia parte do seu grupo de espíritos infelizes, né? Era também um soldado do seu exército. Tratado com carinho e respeito pelo venerável benfeitor, foi convidado a sentar-se entre nós na condição de convidado especial. O irmão Glaucus, tomando a palavra, falou sucintamente. Tratamos aqui de dar prosseguimento ao exame dos problemas que dizem respeito a Henriette Marie e ao seu perseguidor, que agora se encontra recolhido em recinto de amor, sob guarda de devotados servidores do bem. Não ignoramos que o irmão Teofrastos foi defrontado por surpresa dolorosa com o resultado da má aplicação do tempo, passando a experimentar desde então as consequências das atitudes espontaneamente tomadas. Sabendo ligado por profundos laços de afeição à sofredora, que ele não pôde fruir a companhia nos últimos tempos, consideramos de bom alvitre conduzi-lo até onde ela se encontrava, de modo a concertar planos em relação ao futuro e sustentar, em definitivo, as maquinações da criminalidade até agora em desdobramento. Mas no momento, repostou o Vingador visualmente conturbado, não poderia aquecer com quaisquer compromissos que objetivem afastar-me dos muros do meu campo de ação. Estou vinculado a uma poderosa organização e, embora em posição de comando, sou, por minha vez, comandado. Então, o Dr. Teofrasto está dizendo o quê? Olha, vocês estão esperando muito de mim, eu não posso mudar da água para o vinho. Eu também obedeço ordens. Eu fico imaginando quem está acima na hierarquia do Dr. Teofrastos, né? São, como no livro de André Luiz, Libertação, que Chico Xavier psicografou, são os dragões, né? Insistimos em elucidar, replicou o seguro e calmo benfeitor, que chefe somente um há, Jesus, o Rei sublime das nossas vidas, a quem devemos as dádivas oportunas da evolução e do progresso atual, em nossa nova condição de viandantes da luz. Entregando-nos ao seu comando afável, nenhuma força possuirá meios de alcançar-nos, porque sombra alguma, por mais densa, conseguirá suplantar a luz mais insignificante, submetendo-a. E aí, quando a gente imagina, né, os grandes espíritos das trevas, nenhum deles tem a força que chegue perto do amor de Jesus. E se nós estamos realmente inclinados à bondade, ao caminho que Jesus trilhou e nos ensinou, com certeza estamos protegidos. Somos, porém, revidou algo indeciso o Dr. Teofrastos, 12 mentes dominadoras que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Constituímos o grupo dos 12. Na aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após que são conduzidos para os presídios próprios, nas furnas onde levantam as construções da cidade da flagelação. Ligamos-nos por processo mental especializado e frequentemente somos convidados, por nossa vez, à prestação de contas e minudentes relatórios verbais que são fiscalizados por técnicos competentes e aparelhos sensíveis. Além disso, as minhas próprias razões me impedem tudo abandonar para deixar-me arrastar por sentimentalismos mórbidos, renegando a felicidade em que me comprazo, sem conhecer, evidentemente, o que se espera de mim. Tudo me é muito difícil. Bastar-me arrancar Henriette Marie da masmorra carnal e retê-la comigo. E ele achando que é fácil, né? Não, é só tirar, de alguma maneira, desencarná-la, né? Como se ele tivesse esse poder, né? Se fosse assim, os espíritos imediatamente chegavam e saíam matando todo mundo. Né? Olha a ignorância dele, né? As coisas não funcionam dessa maneira. Deus é o responsável por todas as existências, né? E se ele, de alguma maneira, tentasse induzi-la ao suicídio para ela chegar, ele perde o controle dela, porque os suicidas, eles têm um lugar próprio no mundo espiritual, né? Então, por isso que jamais flertemos
Jamais flertemos com o suicídio porque é um lugar muito pior. E esquece o amigo, explicou o irmão Glaucus, que desencarnando a nossa irmã por constrição obsessiva, ela escapará das vossas mãos por ter sido apressada a sua partida, sem que se possa responsabilizá-la por isso? Ignorai exatamente as leis de fluidos, os processos de sintonia. Esqueceis-vos de que toda vítima libra acima dos seus algozes. Além disso, consideremos que não podemos desprezar a opção do Senhor, isolá-la da vossa interferência por processos que nos escapam à sagacidade, mas que pertencem à sabedoria. Sim, não ignoro que é seu, mas a conjuntura que se me apresenta é grave. Amo-a, sempre a amei. Na impossibilidade de possuí-la, como privar-me do seu amor? Deixando-vos possuir, redarguiu ameno o benfeitor. O amor é concessão que se manifesta com 1000 faces. Não podendo ser-lhe o esposo, conseguireis ser o amado, no meio materno, na condição de filho de alma e do coração. Fruir-lhe, eis, a ternura das mãos e sugareis o leite vital do seu seio. Estareis no calor da sua devoção. Os vossos olhos se demorarão mergulhados na luminosidade dos olhos que amam. Permutareis a grande noite da soledade pelo demorado meio-dia da convivência. Transfundireis todo o sentimento da amargura em expressão de dependência e fé. Derramareis o vaso do ódio que se converterá em adubo de produção no solo da compreensão e da afetividade. Por décadas de distância, um tempo sem fim de presença, de morredora constância. Então, o que estão apresentando para ele? Que o projeto é ele voltar como filho dela agora. E ele vai continuar amando, mas agora como filho. E às vezes um amor muito mais forte do que amor de homem, né? Mas aí ele pergunta: e a lepra? Porque ela estava com lepra. A lepra de que parece revestida, elucidou o amigo espiritual, é enfermidade simulacro produzida pelas descargas constantes do seu perseguidor desencarnado. Então a lepra na prática não existia exatamente. Era o contato lá magnético do obsessor. Não desconheceis, amigo Teofrastes, o que conseguem as forças fluídicas desencadeadas sob o impacto do ódio e a absorção em longo processo obsessivo das energias deletérias, de mente consumida pela perturbação que a si mesma se vem impondo, através das constantes transgressões às leis de justiça. Nossa irmã sincronizou com o verdugo que a vítima, desculpa, e amolentada pelas vibrações hipnóticas do seu antagonista, começou a experimentar as falsas impressões do mal de Hansen, conforme desejo do seu inimigo, sendo atirada ao presídio hospitalar em que vive, em quase total abandono, para que a vindita se coroe da resolução final que o sicário aguardava, o suicídio. Estamos, aliás, informados de que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Teofrastes, que atenderá à consulta que lhe formulara o algoz de Henriette em espetáculo no anfiteatro após ouvi-lo em ocasião passada, anos atrás. Então, o próprio Dr. Teofrastes que criou todo esse ambiente para Henriette sem saber, né? Que ironia do destino, hein? Que? Gritou o infortunado. Então serei eu o sabujo que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? Sim, meu amigo, afirmou o prestimoso mentor. Por isso só a justiça divina compete os casos de justiça. Disse Jesus: vós julgais segundo a carne, ou a aparência, e eu a ninguém julgo, por conhecer ele o nosso ontem e as perspectivas do amanhã. Todo agressor inconsciente cai hoje ou mais tarde nas armadilhas da agressão. Então não adianta, se a gente estiver com ódio, quiser se vingar, ok, vamos fazer isso. Mas seremos responsáveis e esse ódio, essa vingança vai voltar para cima de nós. E é isso que o Dr. Teofrastos está passando agora. Ele foi o responsável por tanta maldade e agora, de uma certa forma, ele vai ter que arcar com esse custo. Sob carinhosa assistência. Ah, não, desculpa. E dando nova entonação à voz, que mantinha a serenidade habitual, mas que nos afigurava com expressões de energia, o irmão Glaucus aduziu. Sob carinhosa assistência de passistas especializados da nossa esfera, e afastada pelo tratamento, o seu perseguidor, Ana Maria recobrará forças psíquicas e orgânicas, logo mais, recuperando-se algo rapidamente. A enfermidade regredirá em caráter miraculoso.
e ela conhecerá um pouco de lenitivo e esperança através do braço amigo de alguém que também se lhe vincula, estendendo na sua direção a aliança nupcial. Mergulhareis logo após o amigo Teofrastos e o vosso compa para um longo caminho a percorrer através da experiência carnal, tudo recomeçar, refazer, regularizar. Então, se nós desequilibramos, se nós desarmonizamos, seremos nós aqueles responsáveis pela reorganização. Então não adianta, às vezes a nossa vida é tão complicada, tão difícil, e a gente fica, ai meu Deus, por que minha vida é assim difícil? Porque nós estamos reorganizando tudo que nós deixamos embaraçados no passado. E quanto pior nós fomos, mais coisas, quando tivermos maturidade, vamos ter que administrar, né? Então, 2 pontos. Se está muito ruim, é pensar assim: olha, Deus está confiando em mim, hein? Então alguma coisa eu tenho de bom. E segundo, se está muito ruim, é olhar no passado eu fui responsável por esse desequilíbrio e agora eu estou aqui para refazer a história, né? Não podemos olhar com pena, com autopiedade. E os meus débitos? Interrogou. Como me serão cobrados? Não posso desconhecer a extensão dos meus atos e sei das consequências que eles devem acarretar. Os nossos erros, referendou o irmão Glaucus, hoje ou mais tarde nos voltam em caráter de necessária reparação. Adiar o reajustamento significa também aumentar os gravames que o tempo lhes acrescentará, impondo-nos mais elevada dose de sacrifício. Então não adianta, se a gente ficar assim, não, não, olha só, eu não vou fazer nada porque é tanta coisa para fazer, eu vou ficar aqui mesmo continuando na maldade. Uma hora a gente vai ter que resolver e só vai ficar pior. Então vamos parar com todos os desequilíbrios e vamos botar para frente a nossa história boa e reformular o nosso futuro, né? Trabalhando no presente. Além disso, não nos cabe a presunção de antecipar o porvir. Entregues ao Senhor, o Senhor cuidará de nós, abrindo-nos os depósitos do seu amor, enriquecendo-nos com as suas bênçãos múltiplas. Para ele, não há perseguidor nem perseguido, mas espíritos enfermos em estados diferentes, caminhando por vias diversas na direção do bem infinito. Não ignoramos que o mal é somente a ausência do bem, e que a chegada deste aquele esmaece, porquanto só uma força existe, a do amor triunfante. Aqueles conceitos penetravam-nos a todos, especialmente no chefe do anfiteatro, que se mostrava cada vez mais triste, mais infeliz, não ocultando o sofrimento que o libertava dele mesmo, escravo das paixões, séculos a fio. Levantando-se sem a soberbia diante, o doutor Teofrástico arremeteu. Mas isso aqui é uma casa espírita. Sou uma das mentes encarregadas de combater a peçonha cristã que teme reaparecer com a indumentária nova. Detestamos esses aventureiros do corpo que se atrevem a invadir os domínios que somente pertencem aos mortos. Equivocai-vos, amigo, temperou amavelmente o irmão Glaucus. Não há mortos, e sim vivos. Ele é a prova viva disso, né? Encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos imortais, transitando numa ou noutra vibração, marchando, porém, na direção da imortalidade. O cristianismo não teme em aparecer ou reaparecer. Não desapareceu nunca, conquanto as interpolações, desrespeitos de que foi vítima através dos séculos. Refletir no pensamento do Cristo é a esperança dos homens e o pão das vidas. Combatê-lo é envenenar-se, persegui-lo significa dilatar-lhe os horizontes, que se perdem nas fronteiras do sistema solar. Vã loucura da ignorância pelejar contra o acontecimento da estultice, investir contra a sabedoria. Jesus vive e vence, meu amigo. É tudo inútil, e vós sabeis. Não o sei, replicou o Jacombalido, mas o sinto. Ele me persegue inexoravelmente. Não me deixa repousar. Tortura-me em cada um a quem torturo. Desespera-me em todos aqueles nos quais descarrego a minha sanha. Que tem ele contra mim? Quase um Paulo de Tarso, né? Perseguindo Jesus, né? E na verdade Jesus só quer o bem dele e ele acha que Jesus está também perseguindo ele. Ou que tendes contra ele, retrucou o benfeitor. Jesus é o amor inexaurível, não persegue,
ama, não tortura, renova, não desespera, apacenta. O amigo Teofrastos, sim, arvorou-se em seu adversário e sofre as contingências da alucinação e da procrastinação do momento de entregar-se-lhe em total doação. Não temais, pois a verdadeira coragem se manifesta também quando o ser reconhece o que é e o que possui, refazendo o caminho por onde deseja seguir, reunindo forças para retemperar o ânimo e qual criança aprender o amor desde as suas primeiras lições. Temo, sou constrangido a confessar. O temor descende da consciência em culpa. Tenho sido a expressão da força e da violência e aprendi a não confiar. Jesus, porém, é a expressão do amor, e sua não violência oferece a confiança, que agiganta aqueles que o seguem em extensão de devotamento. Temo porque creio, e crendo sofro, em todo pelejar, mesmo odiando, nunca o bani da minha mente. Nem poderias fazê-lo, o ódio é o amor que enlouqueceu. Essa frase é linda, né? O ódio é o amor que enlouqueceu. Nos primeiros dias do século atual, fui convocado a abandonar o solo da França para vir aqui operar, tendo em vista a transformação que se realizava nesse país. Então, o Dr. Teofrastos, desencarnado lá na França, foi convocado para vir para o Brasil para perseguir aqui os espíritas, hein? Ante o reverdecer do pensamento cristão, amortecido em toda parte e vivente aqui pelo contato com a nossa esfera de vida. Nosso grupo deveria encarregar-se de sitiar a mediunidade e os novos cruzados do cristianismo, instaurando o tribunal de punição e trazendo-os a nossos recintos quando semi-desligados pelo sono, para que as visões dos nossos cenários e das nossas operações diversas pudessem infundir-lhes medo ou sedução, deixando nas suas lembranças as sementes do desejo, do culto do sexo, da ambição, do culto do dinheiro, da prepotência, do culto da vaidade. Todos os problemas que afligem a humanidade, né? Em diversas sessões espíritas, emissários nossos têm procurado penetrar com o objetivo de semear ali a discórdia, multiplicar as suspeitas, irradiar o azedume e difundir a maledicência. E quando as circunstâncias facultam, mantemos o comércio pela incorporação sutil ou violenta, conforme o paladar da leviandade dos membros da colmeia. Sem dúvida que temos conseguido boa colheita, principalmente no campo das agressões morais de vária ordem, em que os falsamente bons e os aparentemente honestos oferecem seminário favorável para as nossas mudas, que logo medram exuberantes, multiplicando-se facilmente. É evidente que o nosso acesso não para não se faz em todos os recintos, porque alertados, muitos se mantêm em atitudes de vigilância, coibindo-nos a interferência. Além disso, os seguidores do Cordeiro conseguem dispensar os nossos agentes, utilizando-se de processos muito eficientes. Como me poderei agasalhar numa casa que tal? Como me liberarei dos compromissos com aqueles aos quais me encontro vinculado, né? Imagina, ele foi colocado no Brasil, ali na Bahia, justamente para levar problemas para as casas espíritas, né? Para, de alguma forma, levar toda essa confusão. E aí agora ele muda de lado e vai ser ajudado justamente numa casa espírita. Como é que os 10 chefes que ele tem e os 11 outros generais no mesmo nível, como é que ele acha que esses caras vão reagir? Ouvimos-nos com atenção, respondeu o benfeitor lúcido e claro, embora não fôssemos colhidos de surpresa ante o vosso informe, que conhecíamos as tarefas do irmão Teofrastos. Elucidávamos de que esta casa dispõe de defesas construídas em muitas décadas de santas realizações, merecendo do plano divino carinhosa assistência. Resguardada as forças agressoras, é agasalho e hospedagem abertos aos que sofrem sob a direção do Cristo. Não há por que considerar compromissos senão com a verdade. Os outros não podem ser denominados compromissos, mas conchavos da ignorância, destituídos de qualquer valor pelos propósitos infelizes de que se revestem. Nossa destinação, meu amigo, é a verdade, como Jesus é o caminho, não mais recalcitremos. Todos nos encontrávamos mergulhados na mais comovente concentração. O duelo verbal entre a impostura e a verdade convincente aclarava-nos o espírito, alargando as percepções em torno da vitória dos altos propósitos e dos superiores desígnios.
Ao sinal quase imperceptível, o irmão Saturnino deixara antes o recinto, atendendo à orientação do benfeitor espiritual. Naquele momento em que o silêncio se fizera natural, e quando a entidade meditava, dominada por compreensível inquietação do espírito em febre, retornou o guia amigo, trazendo adormecida, qual criança agasalhada no afeto paternal, Ana Maria. Então eles foram lá nas regiões, né, na casa onde Ana Maria, que na verdade é o nome desta vida, né, do grande amor do Dr. Frastes, que está com lepra lá naquele local, foram e no desprendimento do sono levaram ela também agora para essa reunião, que foi colocada carinhosamente sobre alvo leito, reservado e vazio no recinto, desde o começo da entrevista. Vendo-a de Nopino, Dr. Teofrastes foi cometido de angustiante expectativa. O benfeitor vigilante acalmou com gesto delicado após o que se aproximou da jovem adormecida e, tocando-lhe as têmporas, despertou-a com voz amiga e confortadora. A leprosa circunvagou o olhar em torno e, devidamente acalmada pelo instrutor, reconheceu o Dr. Teofrastes. O olhar adquiriu brilho especial. Alongou os braços e, ante a aquiescência do mentor, o antigo mago estreitou-a com imensa ternura, envolvendo-a em ondas de afetividade e carinho. Esse livro podia se transformar num filme, né? Imagina a gente vendo essa cena, esse reencontro, e o espírito tão com tantos problemas, né? Com tantos débitos, se transformando através do amor, né? Quanto esperei por esse momento, aludiu o antigo vingador. Também eu, retrucou a sofredora em lágrimas. Perdoa-me, Henriette. Perdoar-te? Nosso dorido amor é maior do que tudo e por si só anula todas as aflições antigas. Sou eu quem te roga, Tel. Ajuda-me a não me abandone e não me abandones mais. Eu sou a esperança quase morta e tu és o hálito do meu reviver. Não me negues a migalha da tua presença, haja o que haja e levantemo-nos no torpor que nos aniquila a longo prazo e roguemos a Deus que nos resguarde de nós mesmos e nos ajude a partir de hoje. Não suportaria mais viver sem ti. Sonho, Theo. Isto é um sonho. Estamos numa esfera de sonho em que me pareces desfigurado e triste. Por que demoraste tanto? Perdoa-me. Por mais te buscasse, jamais reencontrei-te. Não, não nos separaremos mais. Nunca mais, juro. Renunciarei a tudo para experimentar a ternura das tuas mãos e a meiguice dos teus olhos. Ouve, Henriette, o que te irei falar, escuta com atenção. Não pôde prosseguir. O choro convulsivo desatou-lhe na alma e ele recuou, vencido, cambaleante aos gritos e em atroada desesperadora. O mentor amoroso aproximou-se e exortou ao equilíbrio. Falou-lhe da significação do momento e das poucas reservas que possuía Ana Maria, recém-libertada da constrição psíquica do seu antagonista e necessitada do estímulo para aceitar os novos encargos de esposa e mãe, porque a proposta é que ela seja a mãe dele, né? Logo se lhe refizessem os departamentos fisiomentais com vistas ao futuro. A palavra oportuna ajudou o atormentado a recompor-se. Achegando-se à jovem espírito, o irmão Glaucus relatou: Filha, hoje início, hoje tem início etapa nova na jornada do teu espírito eterno. Embora o passado não esteja morto, todo ele deve ser esquecido. A construção do amanhã tem início agora. Sombras e receios, mágoas e recriminações devem ser superados e a ele se faz necessário antepor esperança e paz, fé e trabalho na construção da felicidade que tem demorado. Muitas vezes, ou quase sempre, quanto nos ocorre é consequência do que realizamos. O nosso teto de albergue deve possuir, sem dúvida, segurança e estabilidade para não ruir sobre as nossas cabeças. Longo tem sido o teu peregrinar e demorado o teu prazo de aflição corretiva. Jesus, porém, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção, faculta-nos a todos ensejos de resgate luminoso. Fez uma pausa oportuna, a entidade acompanhava as palavras felizes do benfeitor, buscando imprimi-las no imo d'alma. Após breve silêncio, eis prosseguiu. O teu sonho de amor, esperado por largo período de tempo que agora já passou, se concretizará. O nosso Teofrasto necessita também de recomeçar a experiência, a benefício dele mesmo. Entre ambos, porém, medeia o impedimento dos estados em que permanecem. Enquanto filhos jornadeias no corpo canal,
o nosso amigo se encontra libertado dos fluidos fisiológicos. Ante, pois, a impossibilidade de uma comunhão matrimonial que a vida lhes não pode oferecer no momento, solicitamos que lhe ofertes a intimidade orgânica para que ele recomece o caminho na condição de filho da tua devoção e do teu carinho. Ana Maria, sacudida por impulso inesperado, ajoelhou-se e, abrindo os braços, balbuciou: Que se faça a vontade de Deus. O irmão Glaucus, utilizando-se da expressiva ocasião, prosseguiu: Tu, porém, filha, deverás oferecer ensejo a outro ser que ama e padece, esperando compreensão e piedade. Trata-se de Jean Villemin, o infeliz sacerdote que no pretérito desencadeou todas essas aflições. E aí que confusão, né? Ela vai receber como filho o grande amor dela, o Dr. Teofrastos, mas também precisa receber como um outro filho aquele que era o ódio do Dr. Teofrastos e o ódio dela, né? Que situação! E aí a gente consegue entender por que em algumas famílias existem laços de profundo afeto para uns e com outros de rancor, né? Então, a gente consegue entender um pouquinho esse mecanismo da reencarnação e que são grandes oportunidades que Deus nos dá através da família de reconstruirmos as nossas histórias. Ah, a ele eu me recuso a ajudar, replicou a jovem. Odeio com todas as forças. Como ele poderia ser mãe? O ódio, filha, considerou o benfeitor, somente desaparece na pira do sacrifício do amor. É certo que ele te fez sofrer em demasia. No entanto, a tua felicidade, que agora tem início, é de certo modo facultada, porque ele te libera dos vínculos da rebeldia com os quais se ata a ti. Afastado para tratamento, sentirás o benefício da saúde e da paz em retorno. Negaliás a sublime oferta do recomeço, que a ti, a misericórdia divina, por sua vez, está concedendo. O teu seio, transformado em santuário maternal, receberá o amigo e o adversário, e os terás como filhos diletos na forja do lar, sofrendo e amando, ajudando-os reciprocamente para que transformem os floretes do duelo em arados do amanho ao solo da esperança, em cujos sulcos sejam depositadas as sementes da paz. A voz do instrutor traía a emoção que o visitava, como se recordasse serem os homens da terra, todos vítimas das paixões dissolventes, retomou a palavra e acentuou: Jesus, embora nossa ingratidão, continua amando-nos. Quando na cruz, com quanto escarnecido, esteve amando, e agora, pesada propositadamente, ignorado por milhões de seres, prossegue amando. Sigamos-lhe, filha, o exemplo e transformemo-nos em célula de amor, a fim de que as nossas construções se assentem em alicerces de segurança. Ana Maria, em lágrimas, fixou o antigo afeto que permanecia atoleimado e, inspirada pelas forças superiores que saturavam o recinto, concordou. Se o meu amor pode beneficiar o Theo e a minha recusa a Jean pode ser fator de insucesso, em homenagem ao amor de todos os amores, aceito-o também como filho e que Deus tenha piedade de todos nós. O irmão Glaucus enlaçou a jovem mulher em terno abraço e, tomando o Dr. Teofrasto no mesmo envolvente gesto, rogou ao Senhor que os abençoasse, felicitando-os com a concessão da união espiritual. A jovem foi reconduzida de volta ao corpo no lazareto. Depois de mais alguns estudos sobre a nova condição do irmão Teofrastos, ele se aproximou-se da porta e despediu os dois guardas, ficando combinado que ele se demoraria naquela casa sob os auspícios dos instrutores, até o momento em que seria encaminhado a uma colônia preparatória para a reencarnação futura. Mesmo porque outros trâmites no processo da desobsessão de Mariana requereriam sua presença. Ante os insucessos daquela madrugada, o irmão Glauco, sensivelmente comovido, orou a Jesus em gratidão e os trabalhos foram encerrados, depois do que fomos reconduzidos ao lar. E semana que vem, capítulo 11, as agressões, que a história não para. É, pessoal, belíssimo livro, né? Que história maravilhosa e que, como nós somos, de alguma forma, afortunados por termos esses conhecimentos, por compreendermos os mecanismos que Deus nos oferece para reconstruirmos as nossas histórias. Principalmente porque
por termos vivido tanto em oportunidades passadas. Temos histórias tristes, todos temos. E nesta vida, né, é a nossa chance de reescrever os capítulos que faltam do nosso livro. Vamos fazer a nossa oração, lembrando da água fluidificada, porque basta um copinho de água ao nosso lado e que os bons espíritos vêm para nos ajudar, para transformar esse líquido em remédios para os nossos corpos e espíritos. Vamos finalizar através da oração. Como costume, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer profundamente o amor que Ele plantou em todos os corações. Uma semente singela, como a parábola nos ensinou. Nem todos os corações ainda são capazes de fazer com que essa semente germine. Mas temos a certeza que em diversos momentos o terreno está se preparando para gerar um vegetal, uma árvore, quem sabe, um dia. E essa árvore poderá ajudar socorrendo outras pessoas. Vamos ter a certeza, vamos confiar que Jesus, o jardineiro perfeito, ideal, que ama todos, vai regar diariamente, através de boas inspirações, do sopro que vem do infinito e que nos acalma, que nos esclarece, que nos fortalece. Hoje a nossa prece é de profundo agradecimento, porque quem seríamos nós se não tivéssemos essa inspiração maior que é Jesus? Que seria das nossas vidas se não fosse agraciadas pelo Evangelho plantado há 2000 anos no nosso planeta? Sabemos e reconhecemos que às vezes desprezamos as palavras, os textos, os ensinamentos, mas reconhecemos também que em diversos momentos, ou apenas em alguns simples momentos, também já compreendemos e tentamos modificar as nossas vidas através de tudo que ali se encontra. O livro da vida, o Evangelho, as passagens de Jesus na terra, tudo que se encontra naqueles textos tem um propósito divino nas nossas vidas. Busquemos lá as soluções para os nossos problemas, para os nossos conflitos, para as nossas dores, para as nossas infelicidades. Só através do amor incondicional, vamos conseguir realmente alcançar a paz de espírito. E a paz de espírito é o sinônimo para a felicidade. Obrigado, Mestre amado. Obrigado por tudo que recebemos. Obrigado por fazermos parte da tua família dentro do nosso celeiro de luz. E que possamos encerrar mais esta noite em teu nome. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez agradeço a todos a presença, a colaboração. E lembrando que este mês estamos fazendo 5 anos de live de quartas. Começou brevemente como live de quintas, depois a pandemia foi arrefecendo, mudamos para as quartas justamente para que o trabalho às quintas pudesse ocorrer sem nenhum tipo de competição, né? Então já temos aí 5 anos desse trabalho e que venham mais 5, se Deus quiser. Conto com todos vocês. Uma ótima noite, fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, aquele que nos ama e investe tanto em nossas vidas. Boa noite, até semana que vem.